A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Será que foi um boa tarde animado? Deixa eu consultar o Zé Fernando daqui a pouco. Se foi um boa tarde animado, Zé Fernando? Não, é como o tempo. Boa tarde. Agora melhorou. Boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde. É isso aí. Olha, hoje nós temos dois convidados no programa. Um convidado já está aqui ao nosso lado e a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é o presidente da Unimed de São Roque, Dr. Francisco Rangel. A gente vai falar da caminhada do Outubro Rosa, que será nesse domingo. Doutor Rangel, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que vida de médico é aquela correria e se conseguiu arrumar um espacinho lá na nossa agenda. Obrigado pela visita, doutor. Obrigado, você. Obrigado. E olha, nós damos boa tarde, animado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, né? Agora a gente está torcendo para domingo ser um dia de sol para valer, né? Se Deus quiser, um dia de sol, para que possamos fazer essa caminhada e ter muito sucesso e que todo mundo possa ir nessa caminhada. Com sol é muito melhor. Muito melhor. Aliás, a gente vai falar bastante dessa caminhada. Ontem a gente recebeu aqui, deixa eu até mostrar a camisa. Essa é a parte de trás, né? É. O que está escrito, Zé Balaio? Lê para mim. Patrocinadores. Então fala os patrocinadores. A Unimed. E a Radmed. A Radmed. E lá em cima é... Empresa de oculista. Não. Fundo de Solidariedade de São Roque. Não é que você estava com dificuldade para ler, eu já achei que era uma ótica. É Fundo de Solidariedade, a Unimed e a Radmed. E a Radmed. A Unimed que está fazendo 25 anos, ali está... A Radmed e a Unimed, que está completando 25 anos. 25 anos, é. 25 anos. E aqui na frente, Zé Balaio? Caminhada Outubro Rosa 2018, mas letras garrafais. Essa deu para ler. E ontem o doutor Sandro falou no final do programa desse copo. Porque acontece o seguinte, se você faz uma caminhada e você, por exemplo, lá o pessoal vai tomar água, cada um tome 2 copinhos de água, 3 copinhos, no mínimo 500 pessoas irão participar. Você tem mais de 1.500, vão chegar 2 copinhos e a gente tem um grande problema hoje de reciclar esse material. Por isso, qual que é o objetivo desse copinho? Explica pra gente, doutor Rangel. Então, o objetivo desse copinho é que não se use o descartável. Se use o descartável para que não precise ser jogado. Então, todo mundo vai levar para casa esse copo e vai ter, durante a caminhada, vai ter os postos com água para se encher esse copo para ser usado. Então é isso aí, você marca o copinho, né? E usa, e é bonito, né? Caminhada. É a primeira vez que se distribui o copo, porque a gente já tem essa caminhada há alguns anos, mas com a distribuição do copo é a primeira vez. É a primeira vez. Legal. E depois nós vamos ter o Novembro Azul também, ou o Novembro Azul no... Não, Novembro Azul nós não vamos participar. Não vai? Pô, mas eu queria lá, não vai ter urologista o dia inteiro lá? O dia inteiro, meu Deus. Não vai ter urologista o dia inteiro? Ele já marcou 3 consultas. Depois a gente que persegue. Então, mas é uma iniciativa muito legal. Doutor Rangel, como é que surgiu a ideia de fazer esse evento e por que a Unimed participa? Qual que é o objetivo da Unimed de participar de uma campanha tão importante quanto essa? Bom, faz parte da preventiva da Unimed. Nós temos dentro da Unimed a preventiva e faz parte da nossa preventiva a prevenção do câncer de mama. Esse é o mês de Outubro Rosa, né? É o mês em que se estimula para que as mulheres procurem o seu ginecologista e façam as suas mamografias, porque o câncer de mama, quando tratado precocemente, a evolução é muito boa, a sobrevida é muito maior, né? Então a chance de você ter sucesso no tratamento do câncer de mama é quando ele é detectado logo no início. Então, teoricamente, a mulher deve fazer o exame, o autoexame, pelo menos umas 2 vezes a 3 vezes por mês, para procurar alguma tumoração, alguma alteração na mama e fazer a prevenção com a mamografia para que, se houver um câncer, se pegue ele bem no começo. E no começo o câncer, a chance de tratamento, a chance de sobrevida, de não
ter problema com esse câncer, de não morrer por causa desse câncer, é muito grande, aumenta muito. Por exemplo, o Hospital Unimed recebe casos, né, também de câncer, né, uma situação complicada, né? E qual é o tipo de câncer que mais a gente se registra? É o de pulmão? Não. Não. O câncer de pulmão não é o câncer que tem o maior índice De casos. Os índices maiores de câncer são os cânceres de intestino. Intestino? Os cânceres ginecológicos, a gente pode colocar como o câncer de mama, o câncer de colo de útero, que tem uma incidência altíssima. No ginecológico, o câncer de mama é o que tem a maior incidência. O segundo ginecológico é o câncer de colo de útero. E o câncer de ovário, que já é um câncer de difícil diagnóstico, não é um câncer que tem prevenção, ele às vezes é um achado durante uma ultrassonografia. Isso no caso das mulheres. E no caso dos homens, qual é o campeão que mais... No caso dos homens é o câncer de próstata, né? Próstata. Por isso é feito o Novembro Azul também que para também prevenção. a prevenção, você tem uma condição muito boa, né? Eu brinco muito com isso, tal, mas eu já fui lá várias vezes, tal. E se acabar com esse preconceito, tem cara que tem medo de ir lá no médico e não vai, e quando vai, a coisa já está muito complicada, né? Isso, o câncer de próstata também é um câncer que, se tratado adequadamente e no início, a chance de sucesso, a chance de um bom tratamento e uma sobrevida longa é muito boa. É isso aí, é prevenção. Zé Fernando, você tem alguma colocação? Só a respeito, já são quantas caminhadas? O senhor sabe o número? Bom, O Unimed participa? Pelo menos, eu já estou na Unimed, essa é a segunda Gestão da Unimed. Eu já estou na Unimed há 7 anos. Você está há 7 anos como presidente? Isso. Poxa, parece que foi outro dia mesmo que você tomou posse. Quantos anos tem cada mandato? Cada mandato de 4 anos. 4 anos. No final desse ano eu completo 7 anos. E aí pode ter mais uma reeleição? Não, sem mais reeleição. Mas o estatuto permite? Não permite. Duas, tá bom, duas, né? Ótimo. Aí pode voltar daqui a um tempo, né? Pode voltar depois. Pode voltar depois de uma... Nos Estados Unidos que não pode o presidente, né, Zé Fernando? Não, é 2 vezes só e tchau. 2 vezes? No máximo 2. Ele concorre à reeleição. Ele concorre à reeleição. Se ele puder, aí nunca mais. Se o Barack Obama daqui a 8 anos outro ele tipo falar... de cargo, né? Nenhum outro tipo de cargo. Não pode se candidatar a senador. Não. Nada, acabou. Nada. Acabou, Não tem essa de ser senador no estado que nem conhece. Não tem. Nem para ser um deputado Só aqui no assim, Brasil. viu? Nem para ser um deputado para ficar com uma certa Nada, ajuda zero, da justiça, zero. assim. Isso é nesse sentido. Legal. Deixa eu voltar aqui com o presidente da Unimed, o Rangel. Rangel, desculpa que a gente teve uma participação importante da Mônica, né? E você acompanhou aqui pacientemente também. Gosta de política, Rangel? Eu gosto um pouquinho. Gosta um pouquinho, mas nunca pensou em ser candidato, não? Não? Só política de médico mesmo. Política. Agora, por exemplo, a gente ouve a situação a situação da saúde pública. E o senhor é presidente da Unimed, que tem um hospital, tem um plano de saúde. Tá difícil a saúde pública. Como é que é administrar um hospital, um plano de saúde? É uma boa pergunta. Eu aprendi muita coisa com a administração da Unimed, né? E é diferente, é um pouco diferente, porque assim, a mensalidade que é cobrada dos cooperados é o dinheiro que nós usamos para fazer os exames, para fazer as cirurgias, para ser gastado com a saúde. Então, assim, todo mundo paga a sua mensalidade, todo mês a gente paga, junta tudo e paga o que a gente tem que pagar de atendimento, de hospital, de exame, de cirurgia e divide isso entre os médicos. A Unimed isso na verdade, essa cooperativa, né? Então, isso, uma cooperativa de trabalho. Então, por exemplo, chega lá no fim do mês, deu para pagar todas as contas, Divide maravilha. tudo e paga Já tudo. solta saudação caramuru, né? Todo mundo sai comemorando. E se o dinheiro não der para chegar no fim lá, putz, esse mês não deu, aí como é que funciona? Então, a Unimed ela tem
as chamadas reservas técnicas, né? Realmente para isso, o dia que não dá o dinheiro. O dia, por exemplo, teve um acidente numa empresa, capotou um caminhão e machucou 30 pessoas, foram parar na UTI. Quer dizer, esse gasto nós vamos ter que computar e para isso nós temos reservas técnicas. A gente guarda um valor equivalente a uma produção que tem que ficar guardada. Isso é uma coisa que o governo orienta que se faça, né? Na verdade, não orienta, ele manda que se faça, obriga. E aí a gente tem esse dinheiro que é a reserva técnica para quando a gente gastar mais do que naquele mês. Mas para que a saúde do plano de saúde, de qualquer plano de saúde, principalmente da nossa cooperativa, é que a gente sempre tem uma reserva e que sempre não gaste tudo que é arrecadado. E para sobrar um pouquinho para os cooperados. Para sobrar para os cooperados. Está sobrando um pouquinho lá, doutor? Está sobrando um pouquinho. Graças a Deus. Não, aí tem gente que fala o seguinte, já tem uma boa oportunidade. Já tivemos bastante dificuldades na Unimed, passamos por vários problemas, mas hoje a saúde da nossa Unimed é boa. Opa, isso é importante. E foi elogiado ontem pelo Dr. Sandro. Dr. Sandro, Dr. Sandro Cerati elogiou, falou do trabalho. Aí muita gente fala assim, São Roque não tem mais, infelizmente, o plano da Santa Casa, aí está a Unimed está nadando de braçada, a Unimed não deixa chegar um outro plano. Tem isso a gente ouve com relação ao supermercado. Não, São Roque não vem outro supermercado porque o grupo do São Roque não deixa. Como que é isso com o plano de saúde? Você já deve ter ouvido muitas vezes. Se alguém chegar e quiser montar um plano de saúde na cidade, a Unimed tem como segurar? Não tem como segurar. Como outros supermercados chegaram na cidade e montaram, né? Não, nós não temos como segurar. O que existe na Unimed, que faz com que a Unimed seja forte pelo país afora, é a chamada capilaridade dela, né? Um médico lá no interior do Amazonas vai montar uma Unimed e vai proporcionar esse atendimento. A Unimed faz bem para o médico, ela é montada pelo médico, então ela é dirigida pelo médico e, como você perguntou, é feito cada 4 anos feita uma eleição e mudada a diretoria se necessário for, né? Mas não tem como se chegar um outro plano de saúde, nós nunca tem que concorrer, né? Pela qualidade, pelo preço, etc. O problema todo é que assim, um plano de saúde grande, vamos falar de um plano grande, ele não quer às vezes vir para uma cidade do interior para poucas vidas. Interessa uma cidade bem maior. Interessa uma cidade bem maior. Você vê que cidades grandes como Campinas, como Sorocaba, como São Paulo, os planos de saúde são em grandes quantidades. E os planos de saúde grandes não se interessam pelas cidades pequenas. É aí que está a força da Unimed. A Unimed é muito mais forte no interior. Quando você vai viajar, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, você vai notar que cada cidadezinha do interior está escrito aqui tem Unimed. Tem uma... E no Rio de Janeiro, durante muito tempo, o que patrocinou a camisa do Fluminense é a Unimed, hein? Isso é verdade. O que teve de investimento lá, aí quando a Unimed saiu, o pessoal brinca que agora foi pro SUS, né? Foi pro SUS. Já quase caíram 2 vezes. O pessoal brinca com isso. Agora, até tem uma questão, a gente aqui não tem uma pergunta, a gente não combinou antes, mas é o seguinte, e nunca a gente combina mesmo, a Santa Casa tinha um plano de saúde e acabou o plano de saúde. E aí tem muita gente que fala, poxa, gostaria de ter ido para um outro plano, mas dá uma diferença de valor. Muita gente ficou sem plano por um valor, mas é o que a Unimed oferece, ela precisa daquele valor. Pelo que se pagava na Santa Casa, não dava para ter esse atendimento na Unimed? Como que seria essa questão? Então... Você deve ter sido questionado várias vezes sobre isso? Alguém que tinha um plano na Santa Casa e não conseguiu ir para a Unimed? A Santa Casa o plano da Santa Casa era um plano que tinha certas restrições. Por isso era um plano mais barato, não liberava todos os exames. Então tem algumas... Tinha restrições. Hoje, a ANS, que é o órgão regulador dos planos de saúde, não permite isso. Então, assim, se vender um plano a um preço
muito baixo é ruim para a saúde do plano de saúde. E vai saber que não vai conseguir pagar determinados exames que são caríssimos, né? Hoje a Unimed está tentando fazer, nós estamos tentando fazer um programa que chama Atenção Primária à Saúde, para que se tenha um ambulatório de atendimento, para que a gente possa reduzir os custos, para que se possa vender planos a preços mais acessíveis para a população. Essa é uma tendência. Havia uma preocupação com o ministro da Saúde para que a população mais carente pudesse ter esse plano de saúde. Foi colocado esse chamado Atenção Primária à Saúde, e nós estamos caminhando para isso, para que possamos ter um plano que seja mais enxuto para uma população mais carente. E esse plano mais enxuto, um valor menor, seria muito restrito, ou que ele ofereceria, estaria dentro de uma condição razoável? Não, é um plano só que, inclusive, existem padrões europeus de atendimento, feito um ambulatório, e as pessoas são dirigidas para esse ambulatório. Então, assim, como se tivesse um médico, cada grupo de 1.000 pessoas tem um médico para cuidar daquelas pessoas. E se esse médico achar que tem a necessidade de um especialista, ele encaminha para o especialista. E não o paciente ter acesso direto, como é hoje, ele ter acesso a... Ele quer direto no ortopedista, quer direto no neurocirurgião. Isso. Ele vai passar primeiro nesse primeiro passo ele no primário. passa nesse médico da atenção primária, que esse médico, se achar conveniente e necessário, encaminha ele para uma consulta. Hoje, os planos de saúde, o paciente tem como se fosse um cheque em branco. Ele vai aonde ele quiser. Ele passa no consultório de um médico, se quiser pedir uma segunda opinião, ele vai em outro médico. Se ele passar num ginecologista, ele pode passar amanhã em outro ginecologista. E é isso que nós vamos tentar barrar para que tenha um plano mais enxuto. A saúde básica, ele vai lá, vai passar, e aí vai ter o encaminhamento. Imaginando agora, a partir do momento em que ele precise, por exemplo, de uma cirurgia, ele vai para o nosso hospital e usa os mesmos recursos que todo mundo usa. Agora, doutor Rangel, o grande medo hoje das pessoas não é, de repente, o valor da cirurgia ou encontrar um especialista. É ter o leito hospitalar, o apartamento. A pessoa tem a grande preocupação de não ter uma vaga no hospital. Muitas vezes, não sei se a gente vai chegar a um ponto em que a gente vai ter diárias num plano de saúde. Olha, eu tenho direito a tantas diárias. Esse é o grande medo. Eu penso assim, tenho medo de não ter o local para ser internado. Eu não sei se é diferente o pensamento. Não, o Hospital da Unimed, na verdade, assim... nós tínhamos que ter um determinado número de leitos para que se tenha um plano de saúde. E havia um convênio com a Santa Casa. Naquela época, foi pela Santa Casa, quer dizer, a própria direção da Santa Casa da época, não sei por que interessou, mas ela cancelou o plano com a gente. Fechou o atendimento da Unimed, não permitindo que os usuários da Unimed fossem para a Santa Casa naquela época. E aí nós tivemos que ter mais leitos. Então nós começamos uma reforma no Hospital da Unimed e aumentamos o número de leitos. Hoje nós temos bastante leitos na Unimed. E, assim, mas não seria bom imagino, para a Santa Casa, que vários números já foram apresentados, 93% é atendimento do SUS. Particular e plano de saúde é 7%. E aí o que o SUS paga não compensa. Mano, interessante para a Santa Casa ter um plano de saúde atendendo o Unimed, atendendo outros. Não existe essa possibilidade. Hoje não interessa para a Unimed voltar porque vocês conseguiram resolver o problema. Como aconteceu isso no passado, nós tivemos que reformar, construir, e isso teve um gasto. Hoje não. Hoje não teria o que vocês conseguiram resolver o problema. Conseguimos resolver o problema. Uhum. Aliás, Zé Fernando, tem uma colocação, Zé Valério, porque eu quero entrar aqui na questão, primeiro, parabéns, Dia do Médico. Ontem, dia 18, Dia do Médico. Foi Dia do Médico. Parabéns, né? E aí, olha lá, o Oésio Donizete Marque está mandando aqui, doutor Rangel, esse entende. O Oésio Donizete Marque que está mandando aqui. Paciente. Paciente, seu paciente lá? E aí,
Você, inclusive, foi dar uma palestra ontem na loja maçônica Colunas de São Roque. Isso. E aí, quando você falou, olha, eu fui lá participar, a Unimed está completando 25 anos e a loja maçônica Colunas de São Roque 25. Quando se fala em maçonaria, sempre fica aquela coisa assim, muito fechada, né, Zé Fernando? Nossa, mas aí você até comentou, existe uma ligação da criação da Unimed com a maçonaria, até por isso que você foi ontem lá Como é que é isso? Tira alguns mitos pra gente. Quando eu falo maçonaria, o pessoal não fica tudo preocupado, Zé Fernando? Fala, o que é isso? Por que não tem? Eu não fico. Não, como é que foi isso daí? Então, eu era membro da maçonaria na época e nós tínhamos uma loja que é a Colunas de São Roque e na época ela pertence às grandes lojas. Não havia grandes lojas aqui em São Roque. E nós tínhamos um desejo de fundar essa loja. E na época fui eu, Paulo Isel, Roquinho, nós nos juntamos e saímos procurando uma maneira de se montar a loja aqui. Concomitantemente, na mesma época, eu corri atrás da federação, da Unimed, e consegui trazer alguns membros da federação para que fosse começado algumas palestras para que a gente montasse a Unimed. Na verdade, a Unimed começou uns 2 anos antes e nós começamos ligados à federação. Esse ano faz 25 anos que nós passamos a ser Unimed, a singular, a Unimed São Roque. Então nós ficamos com a federação durante uns 2 anos e nessa época nós estávamos montando e montamos a loja Colunas de São Roque aqui em São Roque. Na época o Roquinho foi... Quando você fala, é o Roquinho fotógrafo, né? Fotógrafo. Roque Gabriel. Roque Gabriel. Foi o primeiro venerável da loja aqui. Então, houve essa ligação e foi muito interessante. Até ontem eu levei para a loja, porque assim, eu fazia as atas da Unimed, as primeiras reuniões, eu fiz parte da primeira diretoria. E eu fazia as atas das reuniões. E eu fazia as atas muito parecidas com as atas que eu fazia na maçonaria também, porque eu fazia as atas na maçonaria também. Então, até ontem eu levei para ler para o pessoal como eu fazia as atas e o quanto elas eram iguais. E eu terminava da mesma maneira que eu terminava a ata maçônica, eu terminava a ata das reuniões da Unimed. E até por isso que você foi fazer essa palestra ontem, aí você puxou esse lado histórico. De 25 anos da loja Colunas de São Roque e 25 anos da Unimed São Roque. E a outra, a loja maçônica Labor, né? Uma ligação muito grande com a Santa Casa, né? Com a Santa Casa. Durante muitos anos, né, Zé Fernando? Bastante Você tempo. que é mais velho que eu um pouquinho? Bastante tempo. Bastante tempo. Bem... Tempo assim, tipo 20 anos, coisas assim. Com presidente de ligação, tendo essa participação. Com vários Vários provedores. Eu trocava os Catai, provedores. né? Eu lembro do Catai, mas Tarquínio. Uhum. Não, isso é bom. É bom a gente falar. Eu quero trazer qualquer dia aqui o pessoal também da maçonaria para falar, porque sempre quando entra nesse assunto tem muito mistério, né? Não tem... No passado era mais misterioso. Agora Eu acho que está mais liberado. Está mais liberado. Tá? Eu entrei lá no site de vocês, tá acompanhando lá. Tem, para quem quer saber algumas coisas, tem lá, gente. Pergunta, é uma religião? Entendeu? Tem lá, então, para quem é um outro assunto, quem quiser conhecer, pode entrar, né, lá no site da Colunas de São Roque ou de uma outra loja e vai ter as informações. Agora, o que você falou ontem lá com relação à prevenção? Você falou de prevenção de câncer de mama? Como é que foi lá? Como que era? Porque não era muito público o câncer de mama, né? Pouca mulher, né? Porque o homem também pode ter câncer. O Sabino falou ontem, o homem pode ter câncer de mama também. Muito raro, mas eu já vi uns 3 cânceres de mama de homem. E ontem eu fui falar sobre... eu falei sobre infecções sexualmente transmissíveis, falei sobre o câncer de mama, o câncer de colo de útero e o câncer de ovário. Falei sobre os 3 cânceres
femininos, mas assim, era para fazer uma palestra bem instrutiva, bem simples, para que, sem muita coisa muito médica, para o leigo, para entender bastante. Não, e o importante dessa campanha, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, porque é um momento de conscientização. Eu mesmo encontrei uma pessoa hoje, na feira, falou para mim, poxa, eu não sabia então, que o doutor Sandro falou, a mulher que tem mais filhos, que amamenta mais tempo, ela tem menos probabilidade de ter o câncer, porque ele explicou depois lá de hormônios e tal. Quer dizer, são informações, né, que as pessoas depois vão comentando. Na verdade, o útero foi feito para reproduzir, né? A função número 1. E antigamente, vamos colocar no século passado, as mulheres, quando tinham a primeira menstruação, já logo casavam, engravidavam, tinham uns 9 meses de gravidez, depois tinham uma amamentação que ficavam sem menstruar, né? E quando vinha a primeira ovulação, às vezes já engravidava de novo. Então, emendava uma gravidez na outra. Então, o útero estava sempre trabalhando, sempre gerando. E aí tinha famílias com 10, 15 filhos, 15 irmãos, 18 irmãos. E isso diminui a incidência do câncer, tanto o câncer de colo de útero como o câncer de mama, porque a amamentação também diminui a incidência de câncer. Hoje, com as mulheres tendo um filho ou não tendo filhos, né, no líparas, a incidência de câncer de mama e a incidência de colo de útero nessas mulheres são maior. Mas eu acho que o ideal não é ter bastante filho para resolver esse problema. O ideal é realmente fazer a prevenção. Mas era a sociedade, era normal ter 10, 12, 7, e era a coisa mais comum de ainda... minha mãe falava muito isso, né? Trabalhando lá no sítio e tal, que a pouco falava, era a coisa mais comum, era passar caixãozinho branco, né? Que morria, uma mortalidade infantil era autismo. Então, se pega uma família que tem 6, 7 filhos, mas fala, não, mas na verdade a família teve 11, 12, né? A mortalidade infantil era muito alta, né? É isso que você falou, não é? Então, não é para resolver o câncer que vamos controlar, voltar a ter bastante filho. A gente mais essas medidas preventivas. Agora, tem abusos que a gente pode evitar? Alimentação, falta de exercício. Então, o que a gente pode, para a mulher e para o homem, o que se recomenda? A incidência do câncer, tanto no homem como na mulher, aumenta em pacientes, em pessoas que são estressadas, né? O estressado? O estressado. A partir de hoje eu tô calmo pra cá. Dá uma maracujina pra mim. Os pacientes fumantes, o cigarro aumenta muito a incidência de câncer. Em pacientes que não praticam exercícios, em pacientes que têm alimentação com grande quantidade de gordura, né, e com grande quantidade de carboidrato também. Então, está suspensa a pizza de hoje à noite. A incidência de alimentos gordurosos e muito carboidrato, né, que fazem uso muito de carboidrato, aumenta a incidência de câncer, não só do câncer de mama, como de todos os outros cânceres também. Alimentos mais saudáveis, vida mais saudável, menos estresse, exercício físico, isso e a diminuição da obesidade, isso diminui a incidência do câncer, tanto o câncer masculino como o câncer feminino. E além de outras doenças, né, cardíacas e tal, né? Como é que tá a nossa... Eu tô com 95, doutor, eu tô meio acima, o Zé Fernando também tá... O Zé Fernando tá um pouquinho, Zé Fernando? Não, eu tô em forma. Tá em forma. Zé Fernando... Forma de bola. Você não aprendeu a nadar com o Zé Fernando? Porque que teve de gente... Que teve de gente que aprendeu a nadar com o Zé Fernando? Mas o doutor Angel, acho que já veio pra cá, já sabia nadar. Já sabia nadar? Você não nasceu em São Roque? Não nasci em São Roque. Aí como tem aquela famosa pergunta, né, Zé Velho? Gente de quem, né? Por você não ser de São Roque, em algum momento você ouviu isso? Pô, mas você não é de São Roque? Isso no começo de São Roque. Eu tinha isso, quer dizer, é uma coisa... a gente adora valorizar, pegar assim a história, mesmo. mas você não pode ter isso. A gente trouxe o professor Weber, que hoje é o vice-prefeito, e ele falou que constantemente ele que está menos tempo na cidade ainda, os caras falam, esse forasteiro vice-prefeito. Então, você chegou a ouvir isso, assim? No começo sim, mas eu acho que
Na época, porque Você está há uns 30 anos em São Roque? Mas cheguei em 1986. 32 anos. 32 anos. Veio o menino, se veio com 2 anos de idade? Meus filhos nasceram aqui. Então, você veio com 2 anos de idade para cá? E eu fiz muita parte de urgência. Operei muita urgência aqui em São Roque. Tanto os acidentados, os baleados, os esfaqueados, como as apendicites, os abdômen agudos. Quer dizer, eu sempre fiz parte da urgência na Santa Casa, né? E olha, quando se falou nisso, até foi o seguinte, o Zé Fernando vai chorar. Não vai chorar. Não, porque quando eu falei, amanhã a gente vai ter entrevista com o Dr. Rangel. E aí, na hora, você falou, o Dr. Rangel e o Dr. Bruno, se teve uma experiência na família muito importante. Como é que foi? Provavelmente não vai lembrar que faz bastante tempo. Não, meu filho, o cachorro deu uma patada no lábio dele e a pele subiu, cara. Então, mas que cachorrão era? Não, mas brincando assim na janela, foi uma brincadeira do cachorro. Na hora nós achamos que ele mordeu, tudo, porque você olhava o lábio, subiu, a pele rolou. Ficou pra cá. Nós não éramos médicos e ficamos desesperados até... Quantos anos tinha o menino? Ele tinha, acho que uns 9 anos, mais ou menos. O Matheus, mais novo. Até chegar o Dr. Rangel, o Dr. Bruno também chegaram. Não, lá deram 2 pontos, pronto. Resolveu, mas você vê aquele quadro... Ontem. Não. Peraí, você vê aquele quadro... A gente criou uma expectativa ontem, que você falou, eu imaginei que... Antes a Unimed tinha... O senhor deve lembrar, tinha aquele postinho na Marginal. Nós levamos lá direto. E o médico de lá e o enfermeiro se assustavam. O médico, acho que era novo, e o enfermeiro se assustava. E eles falavam, se tem plano tal. E o enfermeiro falou, não, o plano dele é aquele normal tal. Então vai precisar de plástica, talvez, não cubra. Aqueles negócios deixaram a gente bastante preocupado, que realmente, o senhor não vai se lembrar, porque isso foi bastante tempo, e realmente a gente olhava, imagine tirar a pele, quer dizer, em cima da boca você olha o músculo, sei lá o que a gente enxergava lá. Então realmente foi assustador. Eu cheguei a achar que ia ter que fazer plástica, não. Nós vamos dar um jeito de fazer plástica, até brinquei com a minha mulher. Existe cheque sem fundo para essas coisas. Pode ficar tranquila que a plástica ele vai fazer. Pode ficar sossegado. É claro que foi... Mas realmente nós ficamos muito assustados e de chegada até que... O senhor acho que estava de plantão e Dr. Bruno foi lá... talvez a mulher do Dr. Sidney tinha caído jogando tênis e quebrou o braço. Sueli. E eles chamaram o Dr. Bruno. Eles levaram a Sueli nessa casa e chamaram o Dr. Bruno porque ela tinha quebrado o braço. E ele foi pra lá por causa disso. Chegou, os filhos faziam natação comigo. Zé, o que você tá fazendo aqui? Eu tô fazendo isso. Aí ele viu e falou, Dr. Rangel, não esperou o Dr. Rangel chegar. Os dois conversaram, levaram pra sala de cirurgia. Até aí nós não estamos sabendo de nada. Aí eles voltaram, a pele enrolou, foi 2 pontinhos que nós demos lá. Já foi bem mais fácil, né, doutor? Bom, então você atendia urgência. Urgência não é fácil. Chega uns casos ali que eu... Fiz bastante urgência. Na época, pelo SUS na Santa Casa, né? Chegava ali, pegou uns casos... Mas hoje a sua especialidade... Eu sou cirurgião geral. Mas é a sua parte de circulação. Isso. Mas você não é isso quando a gente tá com a perna meio cansada, vai lá, se dá uma olhada nas veias, não é isso? Isso mesmo. Sabe, doutor, eu tô chegando assim, você tá com a perna pesada, Zé Fernando? Não, essa parte ainda não... Põe a perna pra cima. É bom, doutor, a perna meio cansada, colocar num travesseiro ajuda? Até o Zé Balaio perguntou das meias elásticas. Meia elástica, resolve? Ou se resolve. E tem muito homem que usa meia. Uso todo dia. Meia elástica. Doutor, mas a meia, ela é meio difícil de colocar, não é? Não é nada, é pegar no jeito. É só pegar o jeito. E resolve. Veste que nem bota. Veste que nem bota, você põe essa meia e ativa a circulação. Ela, até hoje, já que você... Não, esse assunto é importante. Hoje eu tava... Os atletas hoje de performance, né, que fazem corrida, estão começando a correr usando a meia elástica. Ela melhora o retorno veloso durante a corrida e faz com que a perna fique mais leve, que acumule menos ácido lático. Então, assim, para quem corre, faz corrida maratonista, correr com a meia elástica melhora a performance da corrida. E ela não é chatinha de pôr, não? Não é chata de pôr, não. É verdade que já tem um modelinho com zíper? Tem modelo com zíper para pacientes com úlcera, meias de pressões bem altas com zíper para que
fique mais fácil de calçar, que senão ninguém aguenta calçar uma meia de alta pressão. E é uma questão de acostumar. Tem gente que se acostuma e vai no dia a dia. Hoje eu esqueço o relógio, mas a meia eu não esqueço, não. E ativa a circulação. E Zé, como é que tá a circulação? Tá boa, Zé? Boa, não. Olha, eu até então, a meia, se eu fosse departamento de marketing, a meia que resolve por inteiro. Vamos registrar essa, hein? Não foi boa a meia? Não, boa. O Jair pegou o microfone. Jair, circulação, Jair? Qual que é? O nosso diretor-presidente, você não quer vir aqui, diretor-presidente? Primeiramente, abre o microfone do presidente. Lá, o Jair Ribeiro, nosso diretor de estúdio. Pode falhar o microfone de todo mundo, mas o do Roberto Marinho não, cara. Então nós Ele fez o estágio lá na Globo, mas não está funcionando aqui na prática. Você vem aqui, Jair, que eu passo o microfone para você fazer uma pergunta. Aí, garoto. Olha lá, ele está ajeitando. Então, peraí, então, você quer mandar por isso? Jair, vem cá. Vem cá, Jair, faz aqui. Ele não se conforma porque ele pegou 5 microfones. Não. Vou contar Agora deu. Agora deu. Eu vou contar a história para você entender. Ficar no conforto da poltrona. Qual a sua pergunta, Jair? Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde ao doutor que está aqui. Não sei se você já comentou com ele, Wander, sobre o assunto de... Não sei se a Unimed também já vem fazendo esse trabalho. As pessoas que têm o convênio médico da Unimed, muitos procuram a Santa Casa. Não sei se você já comentou com ele. Não comentei. E se vocês aconselham quem tem o convênio não procurar o SUS, porque gera um custo depois para a Unimed. Até quero que o Wander coloque melhor essa colocação. Essa história que a gente estava comentando ontem aqui. Isso é verdade, por exemplo, eu tenho um plano de saúde. Aí eu vou no atendimento na Santa Casa ou no hospital público. Eu sou atendido, mas eles vão olhar lá o meu CPF, falar assim, tudo bem, foi atendido, tal, direitinho. Quando vai a minha ficha lá para a central do SUS, fala, opa, esse rapaz aqui ele tem plano de saúde. Se ele tem plano de saúde, por que ele veio aqui no SUS? E aí, o meu plano de saúde, no caso da Unimed, recebe uma conta? Recebe uma conta. Recebe a conta? Isso é chamada ressarcimento ao SUS, né? Já foi brigado, mas hoje não tem jeito. Então, por exemplo, quem tem plano de saúde da Unimed, se procura um hospital público em São Roque ou qualquer local, passa por um procedimento tal, por ele ter o cadastro no CPF, vai a conta, a Unimed paga essa conta. Então vocês pagam um valor alto por mês? É da tabela SUS esse valor? Não é a tabela SUS, não. É bem mais alto que a tabela SUS. Quer dizer, o SUS paga para Santa Casa, qualquer hospital, um valor reduzido, mas quando ele cobra do plano de saúde... Vai na tabela que seria a correta, né? Ele vai numa tabela maior. Aliás, se ele pagasse essa tabela para os médicos, eu acho que a gente não teria um SUS desse jeito. Então tem isso. Então, por exemplo, eu nunca vi uma recomendação, não sei se passou assim, de um plano de saúde da Unimed, de um outro plano de saúde, falando assim, utilize o seu plano de saúde e evite usar o SUS porque isso gera custo. Ou não sei até como é que trataria isso, né? Essa é uma propaganda que não deve ser feita. O SUS é universal e é uma briga que vocês têm com... Então, vamos lá, o SUS é universal. O SUS é universal e as pessoas têm direito ao atendimento, né? Mas que o ressarcimento ao SUS é necessário. E em algumas cidades do interior, haja visto o Bolsonaro aí, que foi esfaqueado e foi operado num hospital de SUS, na Santa Casa, numa Santa Casa, bem equipada, né? Com equipes de cirurgia em loco, né? O cirurgião estava no hospital, né? O cirurgião estava presente no hospital. Não falei nada. Eu só tossi. Eu tomei um gole de água e tossi, só isso. Não, é isso que como dizer, é sorte de presidente, sorte de campeão. Já estava tudo pronto lá, cara. Tudo pronto. O cara que tentou fazer isso, ele não sabia que o atendimento era bom na cidade, né? Então, isso é verdade. Então, o Bolsonaro ele tem que agradecer e se ele for eleito, ele tem que caprichar o máximo que puder lá no SUS, porque ele foi atendido pelo SUS. É verdade também. Eu sou formado há quase 40 anos. 35 anos nós vamos fazer de formado. Um pouquinho mais, 37 anos.
desde que eu me formei, quando fui fazer residência, fiz residência num hospital público. E a gente já tinha, naquela época, as macas nos corredores do pronto-socorro, os pacientes sendo atendidos, aquela coisa de fazer massagem cardíaca no chão, porque os pacientes a gente punha deitado no chão, porque não tinha vaga nos pronto-socorros. E o que eu consigo ver desde a época que eu terminei a residência até hoje é que parece que isso aumentou e até piorou. Quando eu falei para você dessa tentativa, porque o Brasil é o único país que, quando foi fazer a Constituição, colocou na Constituição que a saúde é um direito do povo e um dever do Estado. Infelizmente, esse dever, ele é às vezes difícil falar isso, né? Eu sei que você escolheu a palavra. Ele é um pouco esquecido e as pessoas sofrem muito com os atendimentos, né? Eu acho que quando eu fiz residência, existia aquela fila, muitos pacientes para serem atendidos, mas a partir do momento que o paciente entrava dentro do hospital, ele tinha um tratamento digno. Mas para entrar dentro do hospital era uma luta. Era uma luta para os pacientes, né? Eu vejo hoje que o governo está querendo passar esse atendimento um pouco para os planos de saúde. Eu acho que a gente deve, por isso que a gente tem hoje tentado alguma coisa para que diminua-se os custos, para que a gente possa atender uma grande parte da população. Hoje, se você colocar, o Hospital da Unimed é o hospital de melhor resolutividade na região, né? Nós temos a Santa Casa com grande dificuldade e, assim, o atendimento é complicado, é difícil e eu não consigo ver, assim, precisa de um horizonte melhor para isso, para melhorar esse atendimento para a população. Nós atendíamos, os médicos todos da cidade atendiam a Santa Casa. Os médicos da cidade tinham um compromisso maior com a cidade. E hoje temos poucos médicos, né? Por que, por exemplo, nós fomos retirados da Santa Casa naquela época. E quando se fala aquela época, você não quer citar o período? Não quero. Mas, por exemplo, um médico sanroquense hoje, porque quando o médico se formar, fala, puxa, estou na Santa Casa, né? Hoje não tem, não se abre esse caminho. Mas para você ter uma ideia, assim, quando eu entrei na Santa Casa, logo que cheguei em São Roque, a gente tinha um preço para pagar para entrar na Santa Casa. A gente tinha que fazer 15 anos de cobertura de plantão da especialidade, né? Fosse 15 anos de plantão de cirurgia. O plantão era à distância, né? Mas ele não era remunerado. Então você dava para a Santa Casa 15 anos de plantão. Até ontem também brinquei, porque assim, a Santa Casa sempre teve as dificuldades dela e às vezes a gente estava de plantão, além de não receber, a gente pagava, né? Porque cortaram o telefone da Santa Casa e como a gente estava de plantão, eles ligavam do telefone público a cobrar para a gente em casa para ir atender os pacientes no plantão. Teve essa fase? Teve fases assim. Então, assim, a saúde pública sempre foi ruim. E os médicos que são das cidades, que eram bem compromissados, fizeram esses anos de plantão sem receber, e isso, naquela época, dava uma sustentabilidade, uma coisa para os pacientes serem atendidos, pelo menos na emergência. E hoje não caberia, se chegasse um médico lá falar, eu aceito 15 anos e por isso é inviável. Isso hoje ninguém faz. Hoje ninguém faz isso. E vocês assumiram um compromisso de 15 anos sem receber. É um risco também trabalhista, isso pode... Alguém... Então, mas se você pensar, já passou, porque assim, todos os médicos da cidade fizeram isso e ninguém acionou a Santa Casa por isso. É um risco que se correu, né? Era diferente a relação, né? Era diferente a relação. Era diferente a relação.
Porque você ter uma condição dessa, né, de colocar hoje em dia é diferente, né? Não se consegue. Quer dizer, isso mudou em São Roque e mudou em outros hospitais públicos também? Em outros hospitais públicos também. E teve épocas boas, né? Hoje a gente conversou até alguma coisa, conversei com um colega lá. Teve uma época que um governador fez um plano de atendimento lá e os médicos recebiam bem pelo atendimento. Eu acho que são planos de governos, né, que fazem com que a remuneração médica hoje para paciente do SUS, se você for operar um paciente do SUS, o que você ganha, a remuneração é muito pequena. É muito pequena. Isso também afastou muito os médicos a atenderem. Então, por isso que hoje tem que ser feito tudo por fechado esses atendimentos, né? Então, são as cirurgias de hérnias que são feitas fechadas, né? Mutirão que eles chamam, né? A catarata. Mutirão de catarata, mutirão de hérnia, em que o governo paga uma diferença a mais para o médico receber um pouco a mais para poder fazer. Olha, foi muito legal. Você volta numa outra oportunidade para a gente falar, porque tem esclarecendo alguns mitos, né, que você tem. Eu nunca imaginei isso, que um médico assumiu um compromisso de 15 anos de plantão, ou de outros detalhes. Nunca imaginei que tinha uma situação. E às vezes os médicos são criticados. Você já deve ter ouvido isso, fala assim, também a Santa Casa enriqueceu tanto o médico que hoje viraram as costas para a Santa Casa. Né? Não tem isso? Então, na verdade, assim, o corpo clínico foi tirado da Santa Casa, né? Foi tirado da Santa Casa. Nós chegamos a ser expulsos do corpo clínico em uma certa época, lá atrás, né? E todo mundo foi para o hospital da Unimed, quer dizer, todo mundo manteve. Hoje, como eu falei, antigamente eu pegava o carro, se eu tinha uma cirurgia na Unimed, eu pegava o carro e parava na porta da Santa Casa. Depois que eu ia para a Unimed, era o caminho que eu estava acostumado a fazer, né? E aí esse caminho se inverteu. Hoje eu vou para a Unimed. E só para fechar a minha parte, e é difícil entrar para ser médico lá na Unimed? Como que é esse critério? Porque eu, por exemplo, como é que chega lá? Como é que é a avaliação feita para a Unimed contratar um profissional? Que a gente sabe que temos ótimos profissionais, bons profissionais, profissionais que não são tão bons, em todos os setores de atividade. Médico, dentista, jornalista, político e tal. Mas como é que é isso, um médico que chega lá na Unimed? Então, o médico hoje, para ser cooperado da Unimed, ele precisa fazer um pedido, entrar com o currículo dele. Esse currículo dele é avaliado por uma comissão técnica para ver se ele tem capacidade técnica de exercer o que ele está se propondo a fazer. Então, um neurocirurgião, se ele tem a residência de neurocirurgia, se ele tem a capacitação para ser neurocirurgião. Se é um ginecologista, se ele tem a residência, se ele tem os cursos que ele fez, os congressos que ele participou. Isso é estudado por um conselho técnico, um conselho ético, para ver se ele tem a formação adequada, se ele é realmente médico, e aí isso é colocado, votado pelo conselho de administração, para que ele possa entrar na... Agora, tem médico que não é cooperado e que atende, também tem essa diferença, né? Tem caso de médico que... Por exemplo, os médicos do pronto-socorro, uma grande maioria não são cooperados. E também passam por tudo... Eles têm que trazer o currículo, eles são avaliados também. Uhum. E eu até falo que eu até atrapalhei uma janta uma vez, doutor Rangel, liguei porque tivemos um caso de um médico, do caso da esposa do Lula, né, da dona Marisa, que teve um médico lá que num grupo fez um comentário, e aí o que levantaram, esse médico é de São Roque também, lembra? O seu telefone do senhor tocou muito naquele momento. Tocou bastante naquela época. E ele não era um médico que atendia... Então, ele era um médico, porque assim, algumas equipes são contratadas, né? O neurocirurgião é uma equipe contratada, nós temos equipe de neurocirurgia contratada. E ele fazia parte de uma equipe contratada. Uhum.
É isso aí. São detalhes, tem muita história para contar. Só para fechar aqui, Zé Balaio. Leia o que está escrito aqui, Zé Balaio. Caminhada Outubro Rosa 2018. Outubro Rosa 2018, todo mundo lá na Praça da Matriz e aqui atrás. Social de Solidariedade, Unimed, completando 25 Capricha anos. na Unimed, Zé. Igual o Lombardi, Unimed, 25 e a outra, Radimed. Radimed também. Capricha, né? Vamos ver, Zé Fernando, capricha. Fundo Social, vamos ver se capricha. Fundo Social de São Roque, Unimed, 25 anos e Radimed. Ó, gostei do rádio. Então, a mensagem que eu queria é participem da caminhada no domingo, que será nesse domingo, às 8 horas da manhã. A saída é da Praça da Matriz até a comitiva Brasil Poeira. Nós Brasil vamos pela Tiradentes. Isso, pela Tiradentes. Vai ter distribuição. São 500 camisas, mas já está encerrado. Agora, isso não quer dizer que você não pode participar. Se não deu tempo, se pode... não tiver uma camisa... Cor-de-rosa? Cor-de-rosa, pode ir com uma camisa branca qualquer. Pode, isso não tem, entendeu? E participa da caminhada com a gente. E o copinho aqui, que cada um vai levar um copinho para não ficar gerando muito material lá, plástico e tal, e vai levar de lembrança depois esse copinho para casa. Esse copinho, essa camisa eu trouxe para você. Obrigado. E eu vou passar para minha esposa de cor-de-rosa. Eu acho que eu não entro aqui. É que meu sobrenome já é Rosa, Vanderlei Luiz Rosa, então já tem. Mas eu uso rosa, não tenho nenhum preconceito. Opa, o senhor usa rosa? Uso rosa também. Uso, então não tem nada disso. Zé Balaio usa rosa. Não, ó. São Paulino. Lá. Você ouviu no fundo, falou São Paulino. Pergunte pra mim se eu uso rosa. Você, São Paulino, não uso rosa. Não uso rosa. Se der uma camiseta rosa pra mim, eu não uso. Não uso. São Paulino, doutor? Não, palmeirense. Palmeirense, então tá. O Ezio Marques... São Paulino não usa rosa. Mas não é uma frescura. Viu? Pois o Emerson Gimenez mandou mensagem, Fabiola Verô de Brandão acompanhando, o Malu Rosa lá do esqui do Empório Bandeirantes também, que tem um café da manhã maravilhoso domingo. Vai passar pela Bandeirantes lá? Tomou um café na Malu lá no Empório lá, viu? E o Ezio Donizete Marques foi o campeão de mensagem hoje. Falou que você é um médico maravilhoso, que é seu cliente e que a Santa Casa sempre foi muito importante em nossas vidas. Se você precisar, ele tá lá para ir junto com você. Ele quer que o senhor assuma a Santa Casa. Ele quer ir junto. Ele quer ir junto. Vai junto. Vai junto. Assumir a Santa Casa de novo. E para fechar, ele colocou aí, fale que o Dr. Rangel é um grande pescador. Opa, isso eu gosto também. Gosto bastante de pescar. Pega uns dourado. Pintado, dourado. Só peixe grande. Se Deus quiser. É isso aí. Doutor, muito obrigado pela sua presença, ter vindo bater esse papo com a gente aqui. Obrigado, Lucas Berlato, Jair Ribeiro. Zé Fernando. Obrigado, Zé Fernando. Sempre aqui. Estamos às ordens. Até a próxima. E não chorou, hein? Não, não chorei, não. Estou melhorando. Porra, mas tem que chorar. Zé Fernando. Zé Balaio. Grande abraço, obrigado. Aí, imagina, estamos aí. Parabéns, e você vai na caminhada rosa lá também. Vamos lá. Claro, eu também. Esqueci de falar, mas vamos estar lá. Eu não vou de rosa, mas estarei na caminhada. Tá bom, é que eu vou ver se serve esse mesmo aqui, eu vou lá. Doutor, obrigado pela participação, obrigado pelo sua... Venha sempre aqui para contar as novidades pra gente. Fechamos aqui a edição do Linha Aberta. Estaremos de volta na segunda-feira, semana que vem tem muito assunto aqui. Tem IPTU na Câmara Municipal, tem o pessoal da ETEC que vai participar com a gente. Aliás, tem um festival na ETEC de Mairim, que hoje à noite. Tem muita coisa acontecendo, vai ser bem legal durante a semana. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu.